Neste segundo bloco, a gente vai falar sobre reforço dos estudos. Muitas crianças acabam tendo dificuldades, né? Isso é natural, aliás, porque tem algumas crianças que se identificam mais com as áreas matemáticas, né? A matemática propriamente, as ciências exatas, outros se identificam mais com as áreas humanas, que são português e as suas disciplinas afins, né? Mas, e daí muitos pais dizem, olha, mas será que tem como reforçar o estudo dessa criança? A boa notícia é que tem. Sobre este assunto eu converso aqui com a diretora da escola Ensina Mais, Turma da Mônica aqui de Moarama, que é voltada para crianças e adolescentes do ensino fundamental, ou seja, de 6 a 14 anos, a Thalita Gonçalves. Thalita, bom dia, é um prazer recebê-la aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda, tudo certo? Muito obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço também o espaço para a gente poder conversar um pouquinho nessa linha. É possível melhorar o aprendizado dessas crianças que têm dificuldades a partir do reforço escolar? Com certeza. Hoje nosso trabalho justamente é nessa linha de melhorar o desempenho de cada criança, de trabalhar com as potencialidades de cada criança. Então, cada criança e adolescente, eles têm potencialidades individuais e a gente trabalha esse processo de ensino individualizado para cada aluno. Então, todo trabalho nosso ele começa com uma avaliação pedagógica para identificar onde ficou esse processo de defasagem e se existe processo de defasagem também, porque cada aluno aprende de uma maneira, cada ser humano aprende de uma maneira diferente. Então tem várias possibilidades de melhorar, sim, todos os alunos que têm algum processo de dificuldade, de defasagem, e agregar esse trabalho tão brilhante que as escolas já fazem. O que você observa para o aluno que chega lá para você, que às vezes os pais, né, procuram dizer, olha, meu filho tem aqui uma dificuldade de aprendizagem na área de matemática ou de português. O que você observa? Qual é a dificuldade dessas crianças, desses alunos? Então, hoje, Rodrigo, a grande questão é que o sistema, o sistema educacional brasileiro, ele é formado hoje de salas que têm aproximadamente de 20 a 25 alunos na área de ensino fundamental, que é a área que a gente trabalha. Então, hoje, você, com um professor dentro da sala de aula, ele já faz o que a gente fala quase um milagre, de conseguir ter a atenção de todos esses alunos. Então, esse processo que a gente trabalha de individualização do ensino para cada aluno que chega hoje na Ensina Mais é o nosso grande diferencial. Então, hoje a escola faz um trabalho brilhante, só que ela não consegue trabalhar com a individualidade de cada aluno. Então o aluno acaba tendo dificuldades porque não tem, talvez, a atenção que era necessária para que ele compreendesse o conteúdo. Exatamente. E aí, esse aluno que chega lá para vocês, como é que vocês trabalham com ele para restabelecer essa capacidade dele entender e compreender aquele conteúdo? Ao chegar na Ensina, hoje o aluno ele faz uma avaliação pedagógica. Então, um aluno, por exemplo, que ele está hoje no 5º ano, e aí ele tem uma dificuldade em matemática, a gente faz uma avaliação pedagógica e identifica através dessa avaliação se esse aluno, a dificuldade dele é pontual no 5º ano ou se existiu um processo de defasagem que ficou de anos anteriores. Porque esse aluno pode ser até aprovado na escola, mas pode ter sido algum conceito que não ficou bem absorvido. Então, todo o nosso trabalho para identificar aonde está a necessidade desse aluno começa com essa avaliação pedagógica. Depois da avaliação, aí tem as aulas, é isso? Isso, aí a partir da avaliação cria-se um projeto de estudo personalizado para cada aluno, dentro da necessidade dele. A gente trabalha com material didático exclusivo. Então, dentro da necessidade daquele aluno, aquele aluno tem uma dificuldade, começou em fração, por exemplo, na área de matemática. A gente vai começar a trabalhar a partir daquela linha de qual série que começa a trabalhar a fração. Será que é a partir dessa série que a gente vai trabalhar? E a gente trabalha todo o material, personaliza o material de acordo com as necessidades mesmo de cada aluno. Em quanto tempo esse aluno vai começar a apresentar melhoria no desempenho escolar dele? A partir do momento que ele começa esse processo de aprendizado lá, de reforço escolar. Importante dizer, Rodrigo, como a gente trabalha o processo de individualização do ensino para cada criança, e cada criança ou adolescente, cada criança aprende de uma maneira e tem uma resposta diferente. Então, eu não posso, igual assim, a gente tem programas lá de 6 meses e programas de 1 ano, então a gente tem tido alguns retornos bem satisfatórios das crianças. Nós inauguramos tem 7 meses só, mas a gente já tem tido alguns retornos bem satisfatórios de pais, de crianças que tinham problemas de alfabetização, que já estão lendo. Então, assim, mas cada criança, o processo de evolução dela, ela é muito individual. Então, a gente trabalha esse conceito individual.
E os conteúdos e atividades? É mais atividades, por exemplo, que levam à prática? É mais teórica? Como é que são essas aulas de reforço? Então, hoje a gente usa um sistema híbrido de ensino, que é esse sistema, o aluno, ele é responsável pelo processo de aprendizagem dele. Como que funciona isso? A gente tem uma professora que fica dentro da sala de aula, existe uma plataforma, que existem vários softwares que desenvolvem conteúdos e exercícios para esse aluno. Esse aluno, ele já recebe um feedback imediato. Cada exercício que ele faz, ele já recebe um feedback. Se ele acertou e se ele errou, a gente não tem nunca um feedback de você errou, é sempre tente novamente. E aí existe esse acompanhamento, o próprio aluno desenvolver uma autonomia no processo de estudo com o acompanhamento, com a tutoria ali do professor, a monitoria, e além disso existem as demais atividades. O professor ele sempre tem uma programação de aula para cada aluno, blocos de atividades, acompanhamento com apostilas. Então é nessa linha que a gente trabalha. É claro que o aluno, às vezes, ele se identifica com uma matéria ou com um campo do aprendizado maior do que o outro, né? Eu, por exemplo, sempre me identifiquei mais com as humanas. Por isso que fiz jornalismo, fiz comunicação. Não iria fazer qualquer outra coisa de matemática. Mas, enfim, o que eu sentia, por exemplo, principalmente na época que estava estudando para o vestibular, era que se eu compreendia o conteúdo, aquilo me agradava. Quer dizer, se eu não compreendia as questões da química, eu acabava dizendo, não, eu não gosto desse conteúdo. Mas não é que não gosta. Você sente da mesma forma, quer dizer, não é que o aluno não goste. E como ele não aprendeu, talvez ele não se identifique, mas a partir do momento que ele começa a aprender o processo, ele passa a gostar da disciplina, talvez mesmo não sendo a área que ele mais tem compreensão daquilo. Exatamente. O que a gente faz lá, o que a gente tem notado com os alunos que nós temos lá, é que o processo, como é um processo de ensino de uma forma diferente, tem muitos alunos que começam a ter uma identificação. Não que vão gostar, assim, porque tem a identificação, igual você gostava mais da área de linguagens, foi fazer jornalismo, e cada criança e adolescente vai trabalhar da mesma forma. O que acontece lá é que eles têm uma possibilidade de aprender de uma forma diferente. E hoje a gente tem, a Marca, ela é licenciada com a Turma da Mônica, então a gente tem mais essa questão lúdica de trabalhar os conteúdos, as aulas, os blocos de atividades são da Turma da Mônica, então principalmente para as crianças de ensino fundamental 1, elas têm muita identificação com o sistema. A gente já tem de fundamental 1 e 2, né, que na verdade a gente põe essa faixa etária, que é mais ou menos a faixa etária que engloba esses alunos, né, mas na verdade são alunos de 1º até 9º ano. Hoje a gente faz parte do grupo Movedu, que é o maior grupo de ensino profissionalizante do Brasil. A Ensina Mais Turma da Mônica é uma das marcas da Movedu. E a vantagem de ser uma franquia é que esse sistema já está validado. Lógico que educação nunca a gente pode ficar parado, sempre tem várias coisas a melhorar, mas já é um sistema que está validado. Hoje são quase 100 unidades no Brasil, então a gente tem tido resultados bastante positivos e bastante satisfatórios. Aonde fica, para quem eventualmente ainda não sabe, a Escola Ensina Mais Turma da Mônica? Qual que é o período de atendimento? Esse reforço escolar, ele é no contraturno da criança, né? Exatamente. A gente fica ali na Ministro Oliveira Salazar, 5131. As aulas, o nosso funcionamento é das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Importante dizer que a gente não tem uma obrigatoriedade da criança ter que ir sempre nos mesmos dias. A gente pode fazer pacotes diferentes de acordo com as necessidades dos pais, porque de levar, buscar. E a gente atende aos sábados também, das 8 ao meio-dia. Olha, uma possibilidade legal, né? Tem algum endereço na internet para as pessoas que quiserem mais informações, telefone, essas coisas todas? Nós temos o nosso site é ensinamais.com.br. O nosso Facebook é Ensina Mais Humorama. E nosso telefone é 3362-1260. Thalita, obrigado pela tua participação aqui. Rodrigo, só queria agradecer o espaço, convidar todos os ouvintes aí para ir lá conhecerem. A gente acha importante também trabalhar junto com os professores, com as escolas, que são nossas grandes parceiras hoje.
Hoje a gente faz sempre uma apresentação nossa para as escolas, porque elas que fazem realmente a diferença. A gente só agrega. E é importante, né? Eu vejo que o nosso aluno precisa, de fato, pelo menos, principalmente o aluno que está na educação pública, né? Ele tem dificuldades. E, claro, o aluno que está na rede particular é mais tranquilo, mas ele também não deixa de ter dificuldades. Então, a escola de reforço é uma oportunidade para nivelar todos aí e melhorar, inclusive, a nossa educação. Parabéns pelo trabalho lá. Muito obrigada, Rodrigo. Um abraço. Obrigada pelo espaço. A entrevista depois com a Thalita aqui estará no biancafm.com.br, também no nosso Facebook. Pode compartilhar lá, ouvir, né? E de repente pegou aqui a entrevista pelo final, né? Saber um pouco mais sobre reforço escolar, entra lá, vai estar a entrevista lá.